Neste momento, querido, nós vamos então aí estar dando início à nossa lição de hoje, a lição de número 5. Só lembrando que nós estamos estudando a revista, né, de Belém, dos livros da Bíblia Sagrada, Êxodo e Levítico, tá bom? Nós estudamos a Bíblia, a Palavra de Deus, e o nosso roteiro de estudo é a lição bíblica da Escola Bíblica Dominical, tá certo? E eu queria pedir ajuda dos nossos amados irmãos que puderem, né, que têm estado conosco, que têm acompanhado as aulas, que têm acompanhado aí essa pré-aula, né, da Escola Bíblica Dominical. Eu queria pedir a sua ajuda para se inscrever no nosso canal, tá bom? Você pode estar indo aí na internet e colocar lá EBD Inovadora e você já vai encontrar o nosso canal. E aí você se inscreve, você comenta, deixa o seu ok lá e você vai estar nos ajudando para nós estarmos aí expandindo cada vez mais e crescendo esse canal e alcançando e abençoando mais vidas, mais professores, mais alunos da Escola Bíblica Dominical. Então, não deixe de nos ajudar, tá bom? Se cada aula que você tem assistido tem feito sentido para você, tem lhe ajudado, então dê o joinha aí, dê um ok, comente, compartilhe também e assim nós vamos junto construir essa EBD dinâmica, essa EBD inovadora, tá bom? Meus irmãos, a lição de hoje, a lição de número 5, né? E essa lição de hoje nós temos 3 objetivos. O primeiro objetivo é explicar a importância da Páscoa, né? Então, no final dessa lição, o seu aluno deve estar aí entendendo a importância e dando o devido valor a este assunto, né? A Páscoa. E o segundo objetivo é destacar a proteção pelo sangue, né? A gente vai fazer um paralelo aí com a proteção de Deus guardando o povo de Israel lá no Egito, né, quando houve ali a morte dos primogênitos, o sangue que foi colocado ali nas portas das casas protegeu o povo de Deus. Então a gente precisa estar destacando isso e você, professor, está destacando para os seus alunos, né, e eles verem aí em destaque essa proteção do sangue. Bendito seja o nome do Senhor. E o terceiro objetivo é receber a libertação de Cristo. Então olha aí, o nosso terceiro objetivo é justamente fazer essa aplicação da lição, né, da liberdade, da libertação do povo de Israel, o povo de Deus, com o nosso povo hoje, com a nossa vida hoje, com as pessoas hoje, né, que precisam aí, então receber a libertação de Deus. Então, paralelamente a isso, a gente vai estar vendo, né, essa libertação do povo, o povo de Israel, fazendo esse paralelo e essa aplicação aos nossos dias e mostrando aí, então, alcançando esse objetivo, que é de mostrar aos alunos que as pessoas precisam receber a libertação de Cristo, saindo do mundo que representa o Egito, aceitando a Cristo, né, sendo libertos, sendo livres pelo sangue de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí a gente entra na lição de número 5, e nós vamos estar estudando o capítulo de número 12. Nós já estudamos do capítulo 1 ao capítulo 11, né? Na lição anterior, na lição de número 4, nós vimos então as últimas pragas, né, que culminou ali com a decisão de Faraó em não libertar o povo, né? Um coração obstinado, um coração duro, não se humilhou, não se rendeu ao Senhor para que aquele juízo cessasse, culminou com a morte dos primogênitos, né? Inclusive com a morte do filho de Faraó, né? O primogênito de Faraó. Então, hoje nós vamos estar estudando o capítulo de número 12, que o assunto da lição é Êxodo 12, a Páscoa. Bendito seja o nome do Senhor. Texto áureo. Texto áureo diz assim, olha: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo de número 13. Nossa verdade prática. A Páscoa é a cerimônia que melhor prefigura a pessoa e a obra de Cristo. Glória a Deus. Então, a Páscoa aí, né, ela é essa figura, aquela cerimônia da Páscoa apontava para Cristo, o libertador, né, e o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, a Páscoa é essa cerimônia que
figura ou prefigura, né, a pessoa e a obra de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a gente vai começar o primeiro ponto da nossa lição falando sobre a instituição da Páscoa, né, como tudo começou. Quando Deus estabelece, quando Deus ordena para Moisés para estabelecer a Páscoa, né, a instituição. Então, alguns estudiosos, alguns irmãos, né, algumas pessoas chamam de Páscoa dos judeus, ou então conhecem nessa cerimônia como Páscoa dos judeus. Porém, a Bíblia traz uma nomenclatura que é mais eficiente, né, que é mais coerente, que é a Páscoa do Senhor. Êxodo capítulo 12, o versículo 11. Então, algumas pessoas conhecem como a Páscoa dos judeus, mas a Bíblia dá a nomenclatura aqui que é mais certa, é mais coerente. É a Páscoa do Senhor, sem dúvida nenhuma. Tá bom? E nós podemos observar que o enfoque é no Senhor. E isso aparece 19 vezes só nesse capítulo, né? É sobre dando essa ênfase ao Senhor. O primeiro item desse primeiro ponto é um novo recomeço. Êxodo capítulo 12, o versículo de número 2, que diz assim: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, ao instituir a Páscoa, né, Deus ele marca ali um novo começo. Ele fala ali, né, para Moisés passar para o povo, marcando um novo começo. Então, a instituição da Páscoa, ela inaugura um novo calendário para Israel. Desde então, eles convivem com dois calendários, um civil e outro religioso. A Páscoa significa o começo da nação. Então, olha aí, né? Glória a Deus. Depois de tudo que eles passaram no Egito, de todo o período de sofrimento, o período de escravidão, agora na saída, né, neste momento que eles estão prestes a sair do Egito, Deus ele institui a Páscoa, né, dá as ordenanças para Moisés. Então Moisés institui a Páscoa e aí Deus fala, olha, é um novo começo na história de Israel. Então, o povo judeu hoje, ele tem dois calendários, um civil e um religioso, justamente aí Deus mudando a história de Israel, estabelecendo um novo começo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, olha aí a importância da Páscoa para o povo judeu, o povo de Israel, porque ele marca esse princípio, ele marca esse início, né, de um novo tempo, de uma nova história para o povo de Deus, não mais como escravo, mas como servos de Deus, livres para servirem ao Senhor e terem a sua liberdade. Isso ilustra de um modo simples a vida do cristão. Ser cristão é deixar o Egito e começar a caminhar como um ser livre rumo a Canaã celestial. Bendito seja o nome do Senhor. A Páscoa foi um divisor de águas, assim como é a conversão na vida do verdadeiro cristão. Então, o comentarista da nossa lição, ele faz aqui uma aplicação em cima do que nós temos visto até aqui. Deus institui a Páscoa através de Moisés, isso marca um novo começo para o povo de Israel. Da mesma forma, para o cristão, quando ele aceita Jesus, quando o homem aceita a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, então isso também é um divisor de água, né? É a conversão do ser humano, é o início de uma nova vida, é o início de uma nova história. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então essa é a instituição da Páscoa, tá bom? Aí o item 2, a gente vai passar aqui já para o item 2, que é o tempo e o modo de Deus. Aí a gente está estudando o capítulo 12, a gente vai ver aqui o versículo de número 3, que diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 12 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, olha, Deus está aqui dando toda a orientação como o povo deveria fazer, como eles deveriam agir, como eles deveriam, então, preparar essa Páscoa. Então Deus está dando aqui toda a orientação para cada família. Então a gente vai ver no decorrer da lição aqui toda essa instrução, e eles fizeram ali, obedeceram segundo a palavra do Senhor. Olha, a Páscoa representa a saída de Israel
do Egito e sua adoção como nação de Yahvé. A aliança entre Deus e Abraão alcança toda a nação de Israel e passa a ser o eixo ao redor do qual o Antigo Testamento gira. Porque Deus escolheu Israel e os tirou do Egito? A melhor resposta é também a mais sucinta, porque Ele quis. Deus intencional e soberanamente decidiu escolher Israel para ser o seu povo e através desse povo trazer o Messias. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não o escolheu por seus atrativos e dotes espirituais, ou dotes espirituais. Então, olha só, irmãos, Deus, quando Ele manda, né, se instituir a Páscoa e o povo obedece e assim eles fazem, Deus está acolhendo o povo de Israel. Né, ele está confirmando a aliança que fez, né, a Abraão, a Isaac. Então Deus está aqui alcançando todo este povo. Todo o povo de Israel está sendo alcançado, né, através desse ato, essa libertação. Todos os milagres, tudo aquilo que Deus operou, que Deus realizou na vida, né, dos hebreus, que estavam ali escravizados e agora estão se preparando já para a liberdade, né, para terem ali a libertação. E aí fica a pergunta, irmãos, né, a gente já se viu muitos irmãos perguntando isso. Por que o povo de Israel é especial? Eles tinham alguma coisa diferente, né? Eles eram um povo especial. O que levou Deus a escolher o povo de Israel? Meus irmãos, a gente entende pela palavra de Deus que eles não tinham nenhum atrativo, como o comentarista coloca aqui. Eles não tinham nenhum atrativo, algo que ali fosse diferencial para a vida deles. Não havia nada. Então, o que nós entendemos? Deus tinha um plano. Qual era o plano de Deus? Resgatar o ser humano, porque o homem, né, criado à imagem e semelhança de Deus, ele peca, ele cai, então ele fica por causa do pecado, a morte entra, ele é distanciado de Deus. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele já havia preparado o Cordeiro, né, que ia justamente restaurar o ser humano, restaurar o homem, e o seu projeto era de salvar toda a humanidade. João 3,16 relata muito bem isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o projeto de Deus era salvar todas as famílias, era salvar toda a humanidade. Porém, para ele iniciar esse projeto, ele deveria começar por algum lugar. Ele deveria escolher, né, um povo para dar início, para que através desse povo, então, o seu projeto ali fosse completado, né, e concluído. Então, Deus, pela sua própria vontade, porque Ele quis, né, sua soberana vontade, Ele escolheu Israel. E aí Israel foi o povo que Deus escolheu para que através de Israel todas as nações fossem alcançadas. Foi isso que Deus falou para Abraão. Em ti serão benditas todas as nações. Então, Deus precisava começar por algum lugar, por algum povo, e esse povo escolhido foi o povo de Israel. Eles não tinham nada de diferente, nada de especial. Tá bom? É importante nós entendermos isso. Poderia ser, né, qualquer outro povo que Deus estaria iniciando para colocar em atividade seu plano, mas pela sua soberana vontade, porque Ele quis, como o comentarista coloca aqui, Ele começou por Israel, tá bom? Deus voluntariamente e graciosamente os amou, apesar de seus deméritos, né? Então, olha aí, não tinha nenhum mérito, mas Deus amou o povo de Israel. Mas aí, foi só o povo de Israel? Não, Deus também nos amou. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Olha aí, né? Então, nós também não temos nenhum mérito, da nossa parte nessa escolha de Deus, de nos escolher também. Todo o mérito é de Cristo, né? E nós nos comparamos então aí com a história dos hebreus, a história de Israel. Ou então a história de Israel, nós nos identificamos com ela, porque é a história de todos nós. Estávamos escravos, Deus nos escolheu, não foi mérito nosso, foi porque Ele nos amou. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, né, e deu prova deste amor, morrendo por nós. Então todo mérito é de Cristo.
tá certo? Vamos lá, então, o terceiro item, né, da nossa lição, que é os elementos da Páscoa. Isso daqui, irmãos, é muito importante você ver com seus alunos, né, porque traz aqui lições espirituais importantíssimas para a nossa vida, né? Que você pode estar aí chamando o seu aluno, chamando a atenção dele mesmo, né? Olha, para agora, bora analisar esse ponto aqui e com muito cuidado, né? Com muita calma você vai expor esse ponto, porque os elementos da ceia é muito importante nós entendermos. Olha só, Êxodo capítulo 12, versículo 8, vamos ler. Naquela noite comerão, primeiro, a carne assada no fogo, segundo, com pães asmos, e terceiro, ervas amargas a comerão. Né? Então, olha aí, aparecendo aí 3 elementos da Páscoa, né? Daquela noite que Deus iria visitar o Egito, né? E o juízo de Deus viria sobre o povo egípcio, matando, né? Os primogênitos. E aí a instituição da Páscoa, né? Eles obedecendo a palavra de Deus, fazendo tudo direitinho, colocando o sangue lá do cordeiro nas portas. O cordeiro tinha que ser macho de 1 ano, sem defeito. Então Deus deu todas as características. Ele disse, olha, vocês vão ter que comer o cordeiro, né? Uma família por cordeiro. Se a família for pequena, une 2 famílias e vocês vão comer esse cordeiro assado. O sangue vão passar nas portas, o cordeiro vai ser assado com pães asmos e com ervas amargas. Olha aí, né? Deus estabeleceu como a Páscoa deveria ser celebrada. Era uma refeição composta de 3 elementos essenciais: o cordeiro, os pães e ervas amargas. Então nós lemos aí Êxodo capítulo 12 e o versículo 8. Está lá, você pode acompanhar na Bíblia. O cordeiro deveria ser separado 4 dias antes, possivelmente para que fosse melhor observado, evitando sacrificar um animal fora das especificações. Então, irmãos, isso daqui é importante. Só funcionaria se fosse de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Deus deu as diretrizes corretamente. E aí, esse é o primeiro elemento, o cordeiro, e já traz uma grande lição para nós aqui, irmãos. Porque às vezes nós queremos servir ao Senhor da nossa maneira, da nossa forma. A gente seleciona aquelas passagens da Bíblia que nos agrada para nós obedecermos. Mas no caso aqui a gente precisa entender que Deus ele deu a diretriz de como deveria ser o cordeiro. Olha, o cordeiro tem que ser de 1 ano, tem que ser macho, sem defeito, e ele ficaria ali em observação durante 4 dias, né, para justamente analisar, tem mancha, tem mácula, tem defeito, ele é manco, então ele seria examinado, porque iria apresentar o melhor para o Senhor, né, para levar em sacrifício. Então a obediência aqui acima de tudo. Tem que ser conforme Deus tem determinado também na nossa vida. Eu não posso obedecer meia palavra, né? Ou selecionar algumas palavras. Eu preciso obedecer a Bíblia integralmente, porque ela é a infalível palavra de Deus. Ela tem que ser colocada sobre a minha vontade, né? Eu tenho que me adequar à palavra de Deus e não o inverso, tá bom? Aí o segundo elemento é os pães ázimos ou asmos, né? Eram pães não fermentados, relembrando aquela noite em que Israel saiu com tanta pressa que a sua massa de pão não teve tempo de crescer. E só lembrando também que o fermento ele é geralmente utilizado como símbolo de impureza, né? Pecado oculto, falso ensino e vida pecaminosa. Então aqui tem 2 lições para nós compartilharmos com nossos alunos. Primeiro, os pães eles deveriam ser sem fermento, né? Primeiro porque a urgência que Deus estava de tirar o povo de Israel lá do Egito, né? Era algo assim apressadamente, era com urgência que Deus queria tirá-los. E não podemos esquecer, né, que os próprios egípcios iriam expulsar o povo de Israel. Então não dava tempo, né, para colocar o fermento na massa e esperar o pão crescer. Não, era sem fermento. Não dava tempo, era algo apressado, né?
a Bíblia mesmo declara, olha, vocês vão comer com pão sem fermento, vocês vão jantar calçado, com cajado na mão, porque eles iam estar saindo dali apressadamente do Egito, Deus iria cumprir ali a sua promessa. E a outra simbologia é a questão do pecado, né? Então está trazendo uma lição para nós, olha, tem que ser sem pecado, né? Temos que deixar o pecado de lado, porque o fermento, ele é na Bíblia comparado como símbolo de impureza, como símbolo de pecado, né? Que está ali oculto, escondido, você não vê o fermento, mas ele incha a massa, então o pecado ele vai tomando essas proporções, então trazer também essa lição para o povo de Israel e para nós hoje, que nós entendemos assim, né? Aí a gente vai para o terceiro elemento, que são as ervas amargas. As ervas amargas eram símbolo de escravidão, da escravidão amarga no Egito. Então, olha, por que eles estavam comendo ali essas ervas amargas, né? Junto com o pão sem fermento e ali o cordeiro assado no fogo. Essas ervas amargas era para eles lembrarem, né, ou não esquecerem do período que eles passaram escravo ali sofrendo. Simbolizava todo o sofrimento que eles passaram ali no Egito, né? Era uma refeição que eles deveriam fazer às pressas, porque iriam sair, pão sem fermento, né, se livrando do pecado, não era com pressa, não dava para esperar, e ervas amargas para eles jamais se esquecerem do período que eles passaram ali sofrendo, padecendo e do grande livramento que Deus deu. Então era algo para ficar como memorial, registrado na mente de cada israelita, de todo o povo de Deus, este momento que está sendo ali instituído por Deus. Tá bom? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, poste nos comentários aí e a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Segundo ponto da nossa lição, o Cordeiro Pascal. Aí a gente vai ver aqui as informações acerca desse cordeiro, que é o primeiro item deste ponto, sem defeito. Êxodo capítulo 12, versículo 5, que diz assim, olha, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então aqui Deus está dando as características, o passo a passo de como deveria ser feito, né? Ele deveria escolher no 10º dia ali e ele iria ser sacrificado no 14º dia, ou seja, 4 dias depois. Nós já vimos isso daí, não é? O animal tinha que ser sem falhas, uma referência a quem? Aquele cordeiro que seria sacrificado, seu sangue ia passar nas portas, a família ia comer dele assado. Ele deveria ser sem mancha, sem mácula, sem defeito. Então ele está fazendo uma referência, né? uma simbologia. E aí você pode estar ali interagindo com a classe, perguntando, olha, é uma referência a quem? Né? A Cristo, porque Cristo é o Cordeiro de Deus, imaculado, sem pecado, perfeito. Tá bom? Olha, a palavra hebraica significa perfeito, inteiro, sem deficiência, sem mancha. Ela normalmente é traduzida como sem defeito, né, nas descrições dos sacrifícios oferecidos a Deus pelos israelitas. Então aquele ritual de oferecer, né, os animais sem defeito, ele era essa referência a Cristo, estava apontando para Cristo, que mais tarde a gente vai ver, mais na frente a gente vai ver isso daí se cumprindo tudo em Cristo, esse sacrifício perfeito, bendito seja o nome do Senhor. Então a ideia principal é que o único sacrifício que pode pagar o pecado é um sacrifício perfeito e de alguém puro. Deus não aceita menos que isso. Então, olha aí, o sacrifício que era feito ali pelo sacerdote, né? E as pessoas levavam o sacrifício pela culpa, sacrifício pelo pecado, esse animal tinha que ser perfeito, dando então aí essa prefiguração, né? Apontando para Cristo, o Cordeiro de Deus, esse sacrifício perfeito, bendito seja o nome do Senhor. Deus não aceita menos que isso, né? Precisamos oferecer sacrifício perfeito ao Senhor. E Jesus, só relembrando que Jesus é o Cordeiro perfeito. Exatamente por ser perfeito, o sacrifício de Cristo tornou desnecessário qualquer outro sacrifício. Então, olha aí, aquilo que era figura no Antigo Testamento, ele se cumpre em Cristo e
Cristo é esse sacrifício perfeito, e ele sendo sacrificado, então agora é desnecessário qualquer outro sacrifício, porque o sacrifício perfeito já foi oferecido, tá bom? Aí a gente vai para o segundo item, né? Aí essa característica do Cordeiro Pascal é o sangue nas portas. Êxodo capítulo 12 e o versículo 7. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Deus está continuando aqui, né, de que forma eles deveriam proceder. Colocar o sangue, né, do cordeiro, deveriam tomar o sangue e passar ali nas portas, nas veigas da porta, né? E aquilo ali seria um sinal, como a gente vai ver. Olha, a Páscoa significa passar por cima, né? Então, o que significa Páscoa? Passar por cima, ou passar sobre. Eles deveriam aspargir sangue sobre as portas, tanto em cima quanto nos lados. A casa onde não houvesse sangue estaria à mercê do destruidor. Somente a casa marcada com sangue estaria protegida. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Então, Deus ele dá essa instrução, olha, o juízo, né, vem sobre todo o Egito. Toda a casa, o primogênito vai morrer. Então, aí Deus diz assim, olha, mas vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vão colocar nas portas, né, nos lados, em cima. Quando o destruidor vier, quando o juízo chegar, e o que ele vai fazer? Ele vai ver o sangue e vai passar por cima. Então, por isso que Páscoa traz esse significado, passar por cima ou passar sobre. Então, imagine, irmão, o destruidor invadindo as casas, né, as terras ali do Egito, e ele chegava lá naquela casa que não tinha, entrava e ceifava a vida ali, né, dos primogênitos. Mas na casa dos hebreus, quando eles chegavam lá, estava a marca do sangue, então ele não destruía, ele passava sobre, né? E aí aquela casa era guardada, trazendo aí também uma figura de Cristo, né? O sangue do Cordeiro que nos santifica, que nos redime, que nos perdoa. E aí nós não somos destruídos por causa deste sangue, bendito seja o nome do Senhor. Olha, não bastava ser de Israel, segundo a carne, era necessário sangue nas portas. Isso vale para nós hoje. Ninguém é salvo por ser membro de uma igreja ou por participar do culto e por cantar louvores. É necessário estar debaixo do sangue. Sem isso, não há salvação. Então, não bastava só fazer parte do povo hebreu, porque eu acredito, né, que muitos dos hebreus estavam ali envolvidos até com idolatria, né, o coração duro, né, servindo a Faraó. E eu acredito que deve ter havido, sim, morte de hebreus ali que não acreditaram, que não cumpriram a palavra de Deus, que não fizeram aquela cerimônia e tiveram a sua vida também ceifada, né? Foram ali, colheram aquilo que plantaram. Então eu acredito que deve ter havido muito hebreu ali, hebreu que não obedeceu a palavra de Deus e o juízo também alcançou. Tá certo? Olha, vamos para o terceiro item então, aí desse ponto, né, do Cordeiro Pascal, é o símbolo de Cristo. Êxodo capítulo 12, versículo 13, diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, olha, a Páscoa judaica era uma profecia factual que se cumpriu em Cristo. O cordeiro ou cabrito precisava ser macho. Esse detalhe não pode passar desapercebido, porque simbolizava aquele na plenitude do tempo viria como o segundo Adão. O novo Adão viria e, diferente do primeiro, traria vida e não morte. Então, irmãos, olha, aquele sangue, né, que era passado ali nas portas das casas, era justamente esse símbolo de Cristo, né, da proteção de Cristo. E Cristo, ele cumpriu todos os requisitos, né? Então apontava para ele.
apontava para o sacrifício perfeito que Cristo efetuou na cruz do Calvário. Então, já havia profecias, né, acerca do Cordeiro. O profeta Isaías falou sobre esse sacrifício, esse preço que ele pagaria. Né? E João Batista, ele testifica, ele dá esse testemunho. Ele diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Quando Jesus vai para ser batizado por João, aí Deus revela isso para João e João dá testemunho, João testifica. Então aquele cordeiro ali, o sangue passado, ele simbolizava Cristo. A praga destruidora não iria ferir os israelitas, porque era como eles estivessem ali guardados por Cristo, ocultos em Deus através de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então olha só, irmãos, que maravilha, não é? Ser guardado pelo Senhor. Vamos lá para o terceiro ponto da nossa lição. A gente já viu aí o cordeiro, as características do cordeiro pascual, que a gente viu 3 tópicos aí, sem defeito, o sangue nas portas e o símbolo de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aí a gente vai para o terceiro, ensinamentos. Que ensinamento nós podemos tirar dessa lição? Que ensinamento nós podemos, então, aí guardar no nosso coração? Que ensinamento nós podemos estar aplicando na nossa vida? Vamos lá. Olha, o primeiro subtópico aqui desse ponto diz assim, a salvação da família. Êxodo capítulo 12 e o versículo 3. Olha só o que diz aqui este versículo. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então Deus dá uma instrução para Moisés, né? Fala para a congregação, fala para todos, né? Para todas as famílias, para todo Israel, essas palavras. Cada família deveria tomar-lhe um cordeiro e, conforme o número ali daquela casa, iriam comer aquele cordeiro. Caso a família fosse pequena, ia unir com o seu vizinho. E isso, irmãos, traz um ensinamento para a gente, né? Que ensinamento é? Olha, a Páscoa, essa cerimônia, ela tinha um caráter coletivo e familiar. Era para ser celebrada em família. Nenhum primogênito poderia estar fora da casa naquela noite. A família toda precisava estar debaixo do sangue do cordeiro. A família toda precisava se alimentar do cordeiro. A família toda precisava celebrar este memorial nas suas gerações futuras. A família toda precisava ter o compromisso de ensinar seus filhos sobre o significado da Páscoa. Então, primeira lição que nós tiramos daqui desse subtópico, né, o ensinamento acerca da Páscoa, é que ela proporciona salvação para toda a família. Nós já vimos, né, que aquele cordeiro representava Cristo. Toda a família, observe bem, Deus tinha falado ali para Moisés, fala para toda a congregação. Cada família vai pegar um cordeiro e vai comer esse cordeiro, né, assado. O sacrifício tinha que ser perfeito, o sangue era passado na porta. Aí agora, imagine toda a família reunida ali, né, na sala ou na cozinha, né, e toda a família está comendo. É o pai, é o filho, é a mãe. Então toda a família deve comer, né, participando de Cristo. Se o cordeiro era Cristo, se apontava para Cristo, nós tiramos essa lição. Não é um caráter pessoal, mas é um caráter coletivo, familiar. Toda a família deveria estar na casa, porque se caso estivesse fora, não seria guardado, estaria desobedecendo aquilo que Deus havia determinado por Moisés e seria também alcançado pelo juízo de Deus. Então toda a família deveria estar na casa, toda a família deveria comer do cordeiro, toda a família precisava estar junto ali celebrando aquele memorial. E Deus falou mais, né? Eles precisavam também, toda a família, estar passando para os seus filhos aquele significado, o que queria dizer.
Então, olha só, eles precisavam ensinar para os filhos sobre esse significado da Páscoa, né? A libertação, o livramento que Deus deu para o povo. E aí fala muito conosco hoje isso daqui, irmãos. Né? Você pode estar fazendo ali um momento de reflexão com o aluno, que na nossa casa nós precisamos também estar juntos, participando com Cristo. Né? Nós, toda a família, comer do Cordeiro, né? Ou seja, manter essa comunhão com o Cordeiro, toda a família precisa estar unida nesse propósito e ensinar isso para os filhos, do livramento de Deus, da bênção de Deus. Então isso daqui é importante. Então o primeiro ensinamento é de caráter coletivo ou familiar, tá certo? Vamos lá para o segundo, um memorial, o segundo item desse ponto. Êxodo capítulo 12, verso 14. Esse dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então olha aqui, irmãos, né? Deus estabelecendo o que eles deveriam fazer. Tomar aquilo não simplesmente como um jantar em família, não, mas como um memorial. Olha, todos nós temos a tendência de esquecermos as coisas, inclusive as coisas importantes. Nós não temos dúvida, todos nós sabemos disso, né? Temos uma facilidade para esquecer. E Deus também sabe disso. Então Deus estabeleceu um memorial para que Israel nunca esquecesse da sua saída do Egito. O êxodo não foi um evento qualquer e não podia cair no esquecimento. Israel não podia nunca esquecer a miserável vida de escravidão e opressão do Egito. Inclusive, depois de entrar na posse da terra, né, na terra que Deus havia prometido, e desfrutar ali das bênçãos sem medida, deveria continuar celebrando a Páscoa. Então a Páscoa aqui, irmão, ela tem um caráter, né, um efeito didático. Porque eles deveriam lembrar sempre disso daqui. Sempre o povo de Israel deveria lembrar da Páscoa. E Deus usa, né, dessas recomendações aqui como uma forma didática para que a pessoa nunca viesse esquecer. Deus diz, olha, isso daí vai ser um memorial perpétuo, né? Vocês vão ter que observar isso sempre, toda a vida de vocês. Que vocês saíram, né, passaram um momento amargo, um momento de opressão, de sofrimento no Egito, saíram e agora vocês estão numa terra boa, livre, uma terra que emana leite e mel, agora é fartura, liberdade, mas todo ano nós vamos celebrar a Páscoa, comer o cordeiro assado, né, lembrando lá do livramento, participando, comendo o pão sem fermento, as ervas amargas, relembrando ali de todo o sofrimento que passaram. Então eles deveriam fazer isso perpetuamente, ano após ano. Para quê? Para não se esquecerem de Deus, porque nós temos uma facilidade para esquecer, e Deus sabe disso, e por isso Deus está lembrando Israel com essa determinação. Tá bom? Ele deveria continuar celebrando a Páscoa, mesmo já alcançando a promessa de Deus e estando ali na terra prometida. Olha, essa mensagem, essa é a mesma razão pela qual os cristãos celebram a Santa Ceia, né, como um memorial do Senhor. Todos nós precisamos ser lembrados do que Cristo fez. Não podemos nos esquecer do nosso Cordeiro. Nós cristãos não celebramos a Páscoa judaica. Ela se cumpriu em Cristo e foi substituída pela ceia memorial, onde relembramos o que ele fez. Então a igreja tem um novo e maior memorial. Qual é? A Santa Ceia. Nós, como o comentarista coloca aqui muito bem, nós não celebramos a Páscoa, a cerimônia lá judaica da Páscoa, mas Deus instituiu, Jesus instituiu para a gente o memorial, que é a Santa Ceia. E tem o mesmo propósito, a mesma finalidade de nós não esquecermos. Por isso que a Bíblia diz para nós celebrarmos ao Senhor na Santa Ceia. Todas as vezes que nós celebramos a Santa Ceia é para nos lembrar do Cordeiro, é para nos lembrar do nosso Cordeiro, que é Cristo. A Bíblia diz, fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes do pão, beberdes do cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando nós ceamos, é um memorial que estamos ali fazendo aquela cerimônia, lembrando de todo o sofrimento de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição
e aguardando no nosso coração a bem-aventurada esperança que é do retorno de Cristo, nosso Cordeiro, o Senhor da nossa vida. Tá bom? Vamos lá então, já caminhando aí para o final, para o terceiro item, né, desse terceiro ponto, que é obediência e fé. Êxodo capítulo 12 e agora o versículo 11, que diz assim: dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Então olha aqui, irmãos, Deus deu a determinação, Deus deu os requisitos, a forma que deveria ser feito, Ele deu até a receita, né? Como é que deveria preparar o cordeiro, a escolha, né? A separação do cordeiro. Então Deus preparou tudo ali, deu todas as orientações. O que o povo precisava fazer? Ter fé e obedecer. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, aquilo que Deus faz por nós é graça. É graça, né? É favor, não merecemos. Deus faz, é graça. O que fazemos para Ele, né? Ou fazemos para Deus, é obediência. Não há obediência se não houver fé. Então, nós precisamos de fé. O autor aos Hebreus deixa claríssimo que foi necessário fé para Moisés fazer isso. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Será que Deus cumpriria a sua parte? As casas com o sangue estariam mesmo protegidas? Né? Então, você pode perguntar. Deus dá a ordenança, as instruções, olha, vocês vão passar o sangue. Mas o que garantia, né, isso dá que realmente aconteceria, ou que as famílias seriam livres? Né? O que dá essa garantia? O autor ele coloca aqui, é a fé. Né? Deus, não foi Deus que falou? Eu vou crer. Eu vou obedecer, eu vou fazer, eu vou cumprir. Isso é fé, irmãos. Eu não estou vendo. Não tem lógica, não tem como eu saber. Vai acontecer? Não vai, não sei. Mas nós precisamos de fé. Isso é fé. Eu não tenho a resposta, eu não estou vendo, mas eu obedeço. Eu creio. Isso é fé. Tá bom? Olha, não é por mérito, não é por obras, é pela fé. Se não crescem, não faria, e se não fizessem, pereceriam. Então, olha só aqui, o comentarista encerra aqui esse tópico, né? Ele encerra dizendo, não é por mérito, não é por obras, é pela fé. Aí, o povo de Israel estava ali diante de um dilema, crer ou não crer? Então, eles tinham ali duas atitudes. Não, eu não vou crer, então não vou fazer. Mas qual era ali o resultado? Iriam perecer. A segunda era, não, eu vou crer, eu vou fazer, eu vou obedecer. Desculpa. Qual era o resultado ali? Eles receberiam a graça de Deus e o favor de Deus, né? Seriam livres, protegidos pelo sangue. Bendito seja o nome do Senhor. Para nós hoje é muito fácil, né? Muito simples tomar essa decisão, porque nós já conhecemos a história, já conhecemos o resultado. Mas imagine eles lá, né? Vivendo isso, né? Sem saber o que iria acontecer, sem saber se iria dar certo. Então foi ali um exercício de fé. Eles creram, fizeram, obedeceram e foram salvos, foram protegidos, guardados e receberam a vitória. Bendito seja o nome do Senhor. E o resultado foi tão eficiente, né, que a Bíblia diz que Faraó expulsou eles dali. Não podem ir embora, não queremos mais vocês aqui. Os egípcios expulsaram os israelitas, não queremos mais vocês aqui. Vocês trouxeram prejuízo para nós. Só lembrando, irmãos, que não deveria chegar tanto, né, se não fosse o orgulho, se não fosse a vaidade, a soberba de Faraó. Então, ele só libera o povo quando realmente o juízo chega ali ao extremo, né, de perder os filhos. Enfim, mas Deus cumpriu a sua promessa, cumpriu a sua palavra, tira o povo de Israel do Egito, né, estabelece a Páscoa e precisam guardar isso no coração. E nós também precisamos celebrar a ceia do Senhor, nunca, jamais esquecer de onde nós viemos,
onde nós estamos e para onde nós vamos. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Vamos lá para a aplicação pessoal. A aplicação pessoal diz assim: vivamos como verdadeiros filhos de Deus, considerando que somos herdeiros de uma melhor e maior aliança no sangue de Cristo. Glória a Deus. Então, nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de uma melhor aliança, de uma maior aliança, através do sangue de Jesus. Então, se nós ganhamos, pela graça de Deus esse direito, irmãos, vamos viver isso. Convoque o seu aluno para viver isso. Convoque a sua EBD para viver isso. Tá bom? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. E eu quero agradecer por você estar conosco. Eu quero agradecer todos os nossos irmãos que têm nos acompanhado, que têm nos seguido, têm compartilhado, têm mandado mensagem, tá bom? Os irmãos que estão se inscrevendo no nosso canal, nós já passamos ali dos 500 inscritos e estamos crescendo, né? E eu quero pedir para você também nos ajudar se inscrevendo. É só você entrar na internet EBD Inovadora, você vai lá no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like, deixa um comentário, diga o local, que você mora, a sua igreja, tá bom? Para a gente ir aí se conhecendo um pouco mais e juntos construindo aí a nossa EBD Inovadora, tá bom? Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Eu faço parte. Vem para a EBD você também. Vem. Deus abençoe meus irmãos e até segunda-feira, em nome de Jesus. Graça e paz a todos.